Lá para Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou ontem à Polícia Federal, depoimento que envolve o caso do filho nos Estados Unidos, e soltou lá a frase de quanto ele transferiu, digamos assim, fez um pix para o filho poder se manter, o Eduardo Bolsonaro, deputado lá em território americano. O Cláudio Marcos está conosco. Fala, Cláudio. Boa tarde, Ronald e Zaidan, ouvintes da Rádio Bandeirantes. O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou em depoimento à Polícia Federal que enviou R$2 milhões para bancar as despesas do filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, onde vive desde fevereiro deste ano. Ele foi ouvido por quase 2 horas pelos investigadores no processo que trata da atuação do filho contra autoridades brasileiras junto ao governo do presidente Donald Trump. Segundo o ex-presidente, os recursos vieram das doações feitas por apoiadores, que somaram cerca de R$17 milhões e que parte desse total foi usado não somente com Eduardo Bolsonaro, mas também com os netos. Apesar disso, negou que o filho esteja trabalhando ou fazendo lobby nos Estados Unidos para tentar aplicar sanções contra quem quer que seja no Brasil e que a atuação dele tem a ver com a defesa da democracia e não com a coação de autoridades. Ao ser questionado, Bolsonaro alegou que enviou bastante dinheiro para a conta bancária do filho, para que ele não passasse necessidade no exterior. Quando ele anunciou que ia ficar, o PGR despachou, contrário à pressão do passaporte, e o ministro Alexandre de Moraes arquivou no mesmo dia. Mas ele já tinha anunciado que ia ficar lá fora. Resolveu ficar. E daí tem o financiamento do meu filho, não o financiamento em qualquer ato ilegal. Pediu pra mim, pai, tô com a esposa aqui, uma menina de 4 anos que é minha neta e um garoto de 1 ano que é meu neto. Pode me ajudar? Ajudei. Botei um dinheiro na conta dele, bastante até, e ele tá levando a vida dele. Dinheiro limpo, legal, Pix. A investigação contra Eduardo Bolsonaro foi aberta a pedido da Procuradoria-Geral da República, que defende que Bolsonaro seria diretamente beneficiado pelas ações do filho, que tenta impor sanções contra ministros do Supremo. Para a PGR, a conduta de Eduardo pode configurar crimes como coação no curso do processo, obstrução de investigações sob organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes também intimou Eduardo Bolsonaro a prestar esclarecimentos à Polícia Federal, mas como ele está nos Estados Unidos, pode enviar as respostas por escrito, o que ainda não tem uma data para ser feito. Voltamos aos estúdios. Valeu, Cláudio. Obrigado. A propósito disso, e já para colar as duas situações, o João Pedro Melo traz pra gente a respeito daquilo que fez a Trump Media com relação a Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo. Fala, João Pedro. Ô, Ronald, Zaidan, uma ótima tarde para vocês, ótima tarde para quem está nos acompanhando. Olha só, o Supremo Tribunal Federal ainda não comentou a petição que foi feita pela Trump Media e pela Rumble para responsabilizar o ministro Alexandre de Moraes por supostas censuras a cidadãos e empresas americanas. Os pedidos das companhias foram feitos em um documento que tem mais de 60 páginas. As empresas alegam que Moraes precisa ser responsabilizado. O documento está deixando claro que Alexandre de Moraes violou, enquanto juiz, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, porque emitiu ordens secretas de censura extraterritorial contra usuários e plataformas sediadas nos Estados Unidos. A principal justificativa dos autores da ação é de que o magistrado teria agido de forma ilegal para aplicar leis brasileiras sobre a liberdade de expressão nos Estados Unidos. O que a gente destaca? Que esse documento cita o inquérito das fake news como instrumento principal para Moraes perseguir adversários do presidente Lula. A ação também cita o caso recente de abertura de uma investigação contra Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje mora nos Estados Unidos. Foram feitos 6 pedidos principais à Corte Americana, como declarar as ordens de Moraes inexequíveis, proibir Moraes de acionar terceiros como a Apple e o Google para remover o aplicativo Rumble das lojas nos Estados Unidos. Também foi pedido que seja concedida uma indenização por danos comerciais, reputacionais e à liberdade de expressão, além do reconhecimento de responsabilidade pessoal do ministro pelas supostas violações cometidas. Por fim, a Trump Media disse que Moraes tentou obrigar a Rumble a aceitar notificações judiciais brasileiras e até a nomear um representante legal no Brasil, mesmo que ela seja uma empresa sediada na Flórida sem operação direta aqui no país. Volto com vocês no estúdio, pessoal. Valeu, João Pedro, obrigado. Ô Zaidan, é inegável que o Eduardo Bolsonaro está buscando exatamente isso, né? Que haja esse tipo de movimentação. Dizer que ele não faz um lobby exatamente contra as autoridades brasileiras e contra o que ele acha que não está correto aqui, me parece lógico, né? Não dá para refutar isso.
Claro, é uma ação política, tanto que surgiu aquela ideia, um tanto quanto grotesca, de o Congresso ou a Câmara autorizá-lo a exercer o mandato lá, nos Estados Unidos. Porque é uma ação política, não é uma viagem com finalidades pessoais. Por isso, até dentro da visão da PGR, de que nos Estados Unidos ele está tentando interferir em decisões do judiciário brasileiro, e isso configuraria, inclusive, obstrução e até pode caracterizar organização criminosa, é que houve o chamado para que Bolsonaro explicasse algumas situações, inclusive o envio de dinheiro. Ou seja, na visão da PGR, não se trata apenas de o pai mandando dinheiro para o filho, mas se isso pode caracterizar o financiamento de uma ação política. E essa ação política pode ser, não foi, mas pode ser considerada, lá na frente, pode ser considerada criminosa pelo Supremo Tribunal Federal. Esses advogados do Trump já tentaram isso uma vez. A resposta do judiciário nos Estados Unidos foi que não havia ocorrido qualquer fato decorrente de decisões do Alexandre de Moraes em território dos Estados Unidos. Exigir que uma empresa que presta serviços no Brasil tenha representação jurídica é um direito do Brasil. O Brasil não é regido pela Constituição dos Estados Unidos. E o Supremo, pois, é regido pela Constituição brasileira e pelas leis ordinárias brasileiras, inclusive aquela que, sim, estabelece a necessidade de uma representação legal, jurídica, para uma empresa estrangeira que atua no Brasil, que presta serviços no Brasil, que vende coisas ou que faz algum tipo de serviço. Ela deve ter representação jurídica para responder perante o ordenamento jurídico brasileiro. Agora, o pedido só não é igual ao anterior porque ele traz aí essa história de perseguição contra aqueles que se opõem ao Lula e ao Alexandre de Moraes. Vira um discurso político nessa peça montada pelos advogados do Trump. E não sei se a resposta do judiciário... Claro, você vai para outro tribunal, pode ter outra visão, etc. Há pressão. Não é? Imaginar que o Trump não tem influência sobre esse ou aquele juiz é uma bobagem. Claro que tem. Então depende de quem recebe essa ação dos advogados do Trump. Mas ela, conceitualmente, ela é igual àquela que foi refutada pelo judiciário dos Estados Unidos. Eles disseram, escuta, não aconteceu nada aqui nos Estados Unidos decorrente de alguma ordem do Alexandre de Moraes. Então aqui não faz sentido mover essa ação. Vamos ver agora como é que será recebida essa nova ação apresentada pelos advogados do Trump.